Stuffers, mais uma dica de um livro super legal para vocês aqui, A Origem do Nome dos Países. Escrito e compilado pelo autor português Edgar Otero. É muito legal você ter em casa. Ele simplesmente conta a história e a origem do nome de todos os países que você imaginar. Até lerei para vocês aqui a parte de trás, olha. Muitas vezes nós perguntamos por que os países, algumas ilhas ou certos lugares têm os nomes pelos quais são chamados. Edgar Otero, o autor, procura dar uma resposta a essas perguntas realizando uma exaustiva pesquisa sobre as origens das diferentes denominações dos países, regiões e ilhas do mundo. Além disso, conseguiu ir um pouco mais além ao acrescentar, em alguns casos, a origem etimológica de alguns nomes históricos. Isso é muito legal, muito interessante. É um grande diferencial do livro. Graças a uma pesquisa inédita, o autor conduz o leitor curioso numa divertida viagem ao passado, oferecendo-lhe dados e fatos insuspeitados. Já li inteiro, claro que eu não consegui guardar a origem de todos os nomes, mas é muito legal para quem viaja bastante. Então darei um exemplo aqui. O próximo país que eu viajarei será o Egito, daqui a alguns meses. Então vejamos aqui qual é a origem do nome Egito. Vamos ver África, página 115. E aí está por ordem alfabética. Eu amo ordens alfabéticas. Egito. Tem bastante informação, hein? República Árabe do Egito, ele sempre dá o nome oficial do país. E também como você pronuncia a pessoa que nasce. No caso, egípcio, egípcia. Então ele sempre começa com uma breve história do país, de como o território foi fundado, como foi colonizado. Claro, isso varia de país para país. E diversos países não há apenas uma teoria. Ninguém sabe ao certo como talvez o nome de determinado local chegou. Exemplo, Japão. O Japão é muito interessante porque tem umas 4 ou 5 hipóteses que ninguém sabe ao certo qual foi a correta. Talvez uma amálgama de todas. E o Egito é parecido. É um exemplo, estou dando porque eu acho legal quando você viaja para um lugar saber a história, o mínimo da história daquele lugar. Por exemplo, outra corrente de eruditos afirma que a Egiptus vem da antiga expressão egípcia Hik-Upta, que significa casa do espírito. Afirmam também que esse termo foi usado para designar a cidade de Mênfis, a antiga capital do Egito. Segundo outros, a população do Egito, apesar da sua mescla com elementos estrangeiros, sobretudo árabes, lembra a primitiva raça desse país, os Lotus ou Rotus ou Retus. O tipo egípcio quase puro encontra-se nas coptas. E seu nome Kubt é uma modificação árabe do nome dos antigos egípcios, tal como o pronunciavam os romanos Aegypti e os gregos Aegypti. Cumpre ressaltar que existe na mitologia o nome de Egito. Egipto, na verdade. Foi um rei fabuloso do Egito, irmão de Dânao e pai dos 50 príncipes que se casaram com as 50 Danaidas, as quais mataram seus esposos na noite de núpcias, com exceção de uma delas, Hipermnestra, que respeitou o marido Linceu. O Império Egípcio construiu as pirâmides, elaborou uma cultura, etc, etc, etc. E fala também como que os locais se autodenominam. Ainda sobre o Egito, os egípcios usam o termo Misr para denominar seu país, que deriva de Mizraim, que por sua vez deriva da palavra MDR, não sei como se pronuncia isso, não consigo, confesso, usada no Antigo Egito, que significa país, embora também pudesse ser traduzida por fortaleza, em alusão ao caráter fortificado de suas fronteiras, que os protegiam de potenciais invasores. Outros estudiosos afirmam que a palavra Egito quer dizer duas terras, uma vez que os antigos habitantes da região a chamavam formalmente com o nome de Taui, que significa precisamente duas terras, referindo-se aos dois reinos do Alto e do Baixo Egito pré-histórico. Como se pode observar, na verdade, alto e baixo. Alto é embaixo, baixo é em cima, por causa do Nilo. Como se pode observar, são muitas as versões que os historiadores dão para a origem da palavra Egito. Mencionamos todas elas para que o leitor tenha uma visão mais ampla e escolha a que lhe parecer mais convincente. E
Como sempre, ele coloca algumas curiosidades no final, e o Egito não poderia ser diferente. Uma última curiosidade, aqui agora cotando o livro. Dada a existência durante séculos da lenda sobre os obscuros mistérios do saber sacerdotal egípcio, os árabes denominaram a esses conhecimentos Ai-Kemeia, o saber negro. Daí deriva a palavra alquimia, que originou química. Então, se você odiava a química na escola, culpe os alquimistas, que por consequência implica culpa nos egípcios. Tudo isso tem para todos os países, ilhas do mundo todo, mesmo alguns que você talvez nem conheça, vale muito a pena. O livro encontra-se, é um livro já antigo, mas ainda está disponível, você encontra no Amazon, Mercado Livre, nas livrarias. Se você gosta de viajar, se você gosta de história, geografia, acho obrigatório ter na sua biblioteca. A origem do nome dos países é very, very, very cool, porque te dá cultura, e cultura, como sabemos, é o mais cool das cool stuff.